Bem, primeiro eu queria agradecer a Deus estar com essa oportunidade aqui, nesse nosso podcast aqui, irmão. É um prazer imenso, né? Estar recebendo aqui um grande amigo, um amigo mesmo, de verdade, né? Tem demagogia nenhuma, é um dos caras que sempre esteve ao meu lado, tanto na minha vida particular com a minha família, com várias orientações, como na vida política também. É um cara que vai ter sempre o meu respeito. Hoje eu trago para vocês aqui meu amigo parceiro demais, vereador Vinícius, um grande amigo. Irmão, obrigado por estar junto comigo nesse novo desafio do pode para tudo e pode tudo mesmo. Você pode falar o que você achar melhor aqui e sei que você é um cara que não fica sabonetando. Então, irmão, obrigado, cara. Você está junto com a gente aqui e o público vai ver que o bate-papo aqui vai ser um bate-papo abençoado. Amém, amém. Bom, primeiro, Marcel, quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui, dizer que é uma honra, um privilégio poder estar aqui, participando desse Pode para Tudo, né? Quem conhece Maciel sabe que pode tudo É mesmo. verdade. E você, cara, é um amigo, é um irmão, né, a sua família, e dizer que você para mim é vereador, você continua sendo ali meu amigo, meu irmão vereador, e dizer que eu aprendi muito com você estando vereador naquela casa e que você faz muita falta naquele lugar. Olha, Quando a gente se depara com algumas situações, eu falo para os colegas: "Pô, se Marcel tivesse aqui", mas a gente sabe o tempo de Deus, né. Então eu quero, estar aqui. Eu trouxe aqui, Marcel, para você, né, é uma lembrancinha, é um óleo ungido lá de Israel. Amanhã, né, a sua esposa está fazendo aniversário, é uma lembrança, tá. Eu sei que poxa, você crê em Deus, você tem sua muito, fé em muito, Deus. muito. Vou botar Sempre até o que óculos aqui, cara. você for sair da sua casa, ali, sua esposa ali junto com a sua esposa fazer uma oração, poder estar ungindo ali, porque nós sabemos que, precisamos muito ainda do Maciel. Você tem sido muito importante na nossa cidade, você tem contribuído muito. Hoje nós estamos tendo o prazer ali de estar com o Alcemir ali, seu irmão. Sabemos o quanto você foi importante nessa eleição do Alcemir, nessa votação expressiva. Eu nunca duvidei, você sabe disso, sempre falei para você, porque eu conheço o Maciel e conheço a credibilidade do Maciel. Então hoje eu me sinto feliz e honrado de poder estar sentado ali junto com teu irmão, Alcemir, tendo certeza que Alcemir, ele vai dar continuidade ao seu trabalho ali na Casa Legislativa. Então é um prazer, uma honra poder estar aqui participando do Pode para Tudo. Muito Pô, obrigado irmão, pelo você, convite. cara, pô, aqui, cara, você, Valeu, meu irmãozão. você é um cara que me traz uma energia muito boa, porque eu sei que você está falando do fundo do coração, até porque eu sei o quanto você gosta da minha família. Então, assim, é muito gratificante, cara. A gente, essa vida política nossa é uma vida meio conturbado, né, cara? Meio louco, né, cara? Muito E é corrida, muito né? corrida. E aí eu vejo pessoas como você, cara, que só faz o bem, querer ajudar as pessoas, como você já me deu muitos conselhos, muito apoio. Eu sou um cara um pouco enérgico, agitado. Tem hora que, de repente, eu peco realmente nas minhas atitudes. Às vezes não, com certeza para poder acertar. E a gente sabe que a política a gente tem que ter uma habilidade muito grande ali. E se você não estiver bem espiritualmente, Isso aí. é muito difícil, porque tem hora que a gente vê que o sistema é um sistema muito brutal, muito traiçoeiro, né? E você tendo aí Deus no coração e tendo uma boa família que eu me espelho muito nisso aí com você, a gente tem uma coisa muito parecida que a gente preserva muito a nossa família, Nossa estrutura, né, a Marcel? base é a Nossa nossa base. família, né? Então isso eu me identifico muito com você e sei o quanto você tem um carinho por mim, você pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, Obrigado, entendeu, irmão. Vinícius? Eu tenho um carinho por você imenso. Você, em todas as ocasiões, na época de vereador, você sempre esteve do meu lado e peço você também que tenha esse carinho que você tem pelo meu irmão.
né, que dê todo o apoio a ele, do lado profissional e do lado espiritual também, né? Eu queria entender como é que você consegue. Primeiro, eu queria saber de você, Vinícius, é, o Vinícius vereador. O Vinícius vereador, e me fala um pouquinho do vereador e o Vinícius pastor, o Já, Vinícius já, diácono. já. Como é que você consegue trabalhar, como diz um amigo nosso, com maestria e elegância? Como é que você consegue fazer esse trabalho na parte da política e na parte da religião? Como é que você faz isso? Então, Marcial, eu costumo dizer, eu falo para as pessoas que a gente não é vereador, né? A gente está vereador. Né? E eu não sou vereador, estou vereador. Em algum momento a gente vai deixar de ser, mas eu sou um servo do Senhor. Né? A Bíblia diz que nós não viemos para ser servido, e sim para servir. Então, como servo do Senhor, e eu uso muito, né, servir é meu maior prazer, e de fato a gente tem prazer em servir, como você tem. Eu te acompanho não de hoje, já de muito tempo. Veja a alegria que você tem quando você consegue servir pessoas, quando você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Você não está onde você está hoje para se servir, mas para servir pessoas. E quando a gente consegue servir pessoas, isso nos traz uma alegria e é gratificante. Estar vereador também é servir. Então, hoje nós estamos ali num cargo público, aonde a nossa função, nossa finalidade, o nosso propósito é em servir. Então acaba assim, a gente entendendo logicamente, né, as diferenças, né, de um cargo público e um cargo eclesiástico, né. Hoje eu sou diácono, né, na casa do Senhor, eu, minha esposa, mas acaba que a função, as funções são as mesmas, é servir pessoas. Então, quando eu estou vereador, eu busco aquilo que é competência, que é aquilo que está ao nosso alcance para servir pessoas. E como servo de Deus, a gente pega toda a possibilidade que nós temos hoje à frente de um cargo legislativo e mais aquilo que a gente tem no reino para a gente servir pessoas. E eu, assim, eu louvo a Deus, Marcel, porque é um prazer eu estar hoje vereador servindo a nossa cidade e eu tenho um prazer muito grande, irmão, de estar na casa do Senhor, de estar servindo pessoas, de estar ganhando vidas para Jesus, que eu acho que a nossa função de servo de Deus é ganhar vidas, é povoar o céu, é povoar o reino do Senhor. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu estou ali levando a palavra do Senhor. A gente não julga, a gente não está aqui para olhar a pessoa e sim entender que Deus ele enviou seu único filho, né, que é Jesus Cristo, na cruz por mim e por você. Isso é a maior demonstração, Marcel, de amor que nós temos. Então, o que Deus nos ensina e que Deus nos impulsiona é amar ao próximo. Então, toda oportunidade que eu tenho, Marcel, é pregar a palavra, a gente está levando uma palavra e tentando, né, trazer o único caminho que é Jesus para as pessoas. Então, eu consigo, graças a Deus, eu consigo levar de boa e eu tenho uma alegria muito grande hoje em poder dizer que eu não sou um vereador evangélico, eu sou um evangélico hoje estando vereador. Poxa, bacana, cara. Então daí tira a sua. Você tem uma frase muito forte que eu vejo você utilizando em vários vídeos, né? Que você trabalha muito com trabalho, eu vejo você trabalhando muito com trabalho social, Sim. né? Não sei se isso já vem ou na época da política ou se já vem trabalhando social há muito tempo. Mas você usa essa palavra servir é É meu o meu maior maior prazer. prazer. De onde surgiu essa frase? Como que surgiu? Que tem muitas frases que alguns políticos, vamos dizer assim, usam de impacto de efeito profissional. Sim. Mas eu vejo você falando isso do fundo do coração de uma maneira diferenciada. Então, servir que é o maior prazer. De onde surgiu essa frase? Então, Marcel, cada um de nós temos uma história de vida, né? Você tem a sua, eu tenho a minha. E a minha história de vida é assim, é uma mãe com 5 filhos, numa cidade pequena do interior do estado, Itaocara,
Nós éramos ali, se não a mais, uma das mais pobres famílias da cidade. E hoje nós estamos aqui, vereador da segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, porque Deus colocou muitas pessoas para nos servir, para nos ajudar, estender as mãos. E eu louvo a Deus, eu não esqueço, Marcel, tenho lembrança de quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tenho lembrança, eu com 6 anos de idade, Marcel, na cidade de Itaucara, eu pegando uma bicicleta emprestada e andando 9 quilômetros da cidade até a fazenda do Marino, com um bilhetinho para entregar na época, vereador da cidade, Alceu Cortá, pedindo ajuda a ele, que a minha mãe mandava, para uma cesta básica, porque a gente não tinha o que comer. E aquele homem, usado por Deus, ele nos ajudava tanto quanto outras pessoas. Então, hoje, graças a Deus, estando onde eu estou, Deus me proporciona fazer o mesmo por pessoas. Então, essa frase eu carrego, como você falou, e eu agradeço a sua fala. De fato, é uma frase do coração. Não é um slogan que a gente usa para chamar a atenção. É algo que vem do meu coração. Servir é o meu maior prazer. Eu tenho mais prazer em servir do que ser servido. Me traz mais alegria em servir pessoas do que ser servido. Então é algo que eu carrego da minha história de vida, porque muitas pessoas Deus enviou para a minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui. Eu, a minha família, graças a Deus, Marcelo, você conhece a minha família, né? Nós somos 5 irmãos e graças a Deus não teve nenhum irmão meu que desviou, foi para o caminho errado. Nós somos pobres, mas nós somos honrados, né? Nós honramos primeiramente a Deus, honramos a minha mãe, que é minha maior referência, a nossa guerreira, né? E você sabe muito bem o que é isso, né? Que é o mesmo sentimento que você, não é que você tinha, né? Desculpa até trazer esse assunto aqui, mas a gente se identifica nessa história de vida. É verdade, é É o verdade. mesmo sentimento que você tem pela sua mãezinha, né? A sua referência, a mulher guerreira, uma mulher que te inspirou a ser quem você é hoje. Então, assim, é algo que eu carrego da minha história de vida. Então, quando eu falo que servir é meu maior prazer, que de fato é. Isso me traz muita alegria. Cara, assim, você tem uma história de vida de superação, né? Você é casado há quantos anos? Aqui, quantos filhos você tem? E além disso, como é a sua vida na sua casa? O que a sua mulher, tua esposa, fala em relação à política? Porque ela também é evangélica, não é isso? Sim, sim. E há quanto Sim. tempo já está casado? Então, estou casado já, eu vou completar agora 25 anos. 25 anos de casado? 25 anos de Quantos casado. filhos? 2 filhos, né? O Guilherme, que está aqui conosco, né? Meu primogênito, o Emanuel, o Guilherme fazer 24 anos, e o Emanuel tem 11. Minha esposa, assim, é meu maior presente, cara. Deus enviou para minha vida para me completar, né? E assim, quando a gente começa a conversar, Marcelo, eu vejo que a gente tem muitas coisas em comum, porque você também tem uma grande mulher, não Grande guerreira. as pessoas falam assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não é atrás, é ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, e você é um grande homem e você tem uma grande mulher, você tem uma pessoa dentro da sua casa que é aquela pessoa que te orienta muitas das vezes, e eu tenho dentro da minha casa a minha esposa, né, que me orienta muito. A gente precisa, né, Marcial, nessa correria da nossa vida pública, muitas das vezes quando a gente chega em casa, você imagina se você não tiver na sua esposa, dentro da sua casa, uma pessoa que venha trazer paz para você, e muitas das vezes vem te orientar, né, naquilo que você precisa, porque assim ninguém quer o melhor para você quanto a tua família, né, quanto a tua esposa, quanto os teus filhos. Então o que você vai ouvir dentro da tua casa, da sua esposa, talvez não é o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. Então quando a gente ouve as nossas esposas, vou te falar, irmão, a possibilidade de acertar é muito grande. Então é bacana a gente estar batendo, é bacana a gente bater esse papo, porque eu vejo que a gente... Eu escuto muito. Olha disso. tem hora que eu passo um pouco do ponto, ela me chama no canto, conversa comigo, me orienta,
Assim, muita gente acha que não, mas ali ela é o pilar mesmo. Eu paro ali 2, 3, 5 minutos e vejo que ela está com razão. Mas, Vinícius, eu queria que você passasse. Eu vou entrar no campo político, Certo. mas eu queria que as pessoas também escutassem um pouco do Vinícius como pessoa, né? No caso, não como homem público, né? Não como homem político, mas sim. Eu queria entender, eu queria que você me passasse. Eu acredito que você está há quanto tempo já no Evangelho? Assim, quanto tempo na igreja? Então, eu, como falei da minha história, Aceitou Jesus, assim? é, Me tenta me orientar nessa. Você aceitou Jesus, você está há quanto tempo já como evangélico? E depois você me passa também qual foi uma experiência que você passou, testemunhou, até mesmo no servir, que é o meu melhor aham, prazer, né? maior Maior prazer. prazer, explicar para a gente qual o testemunho que você pode, como você ajuda muita gente, o que te tocou? O que tocou você, às vezes, numa visita na casa de uma irmã, de um irmão, alguém enfermo, alguma oração que você viu o Espírito Santo ali realmente ali é, junto daquela família? O que te marcou? Tem algo que Sim, marca as sim, pessoas, né? O sim. que marcou você? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho, né, do É, Vinícius, né, é. pessoa. Eu nasci, né, no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Ah, É uma família linda. O meu pai, Maciel, enquanto ele não se entregou ao vício do álcool, ele era assim o melhor pai do mundo, sabe? Na época, quando era muito difícil ter uma televisão, ter uma geladeira, nós tínhamos. A nossa compra, Marcel, chegava. Você deve lembrar com certeza do CB, Casa da uhum, Banha, uhum. chegava no baú do caminhão Casa da Banha. Meu pai era aquele homem, sabe, que cuidava e amava a família dele. E aí meu pai teve um deslize, né, num baile, forró lá na cidade do Carmo, que é a cidade dele. Ele se envolveu numa briga e ali ele matou um homem. E foi legítima defesa, ele ficou preso 3 meses. Só que meu pai, quando saiu da cadeia, meu pai se entregou ao álcool. E ali a nossa vida foi, sabe? A nossa família foi acabando, ele começou a judiar muito da minha mãe, judiar da gente, enfim. E ali começou minha mãe separou dele, né, uma mãe com 5 filhos, você imagina a dificuldade que foi. Mas tudo é aprendizado, né? A gente aprende. E nós tivemos a nossa vida em Itaocara, na nossa infância, e, e depois eu morei um tempo com a minha avó no Carmo, e com a minha avó, ela era da Assembleia de Deus da cidade do Carmo. E ali eu comecei a caminhar com a minha avó para a igreja. Eu e meu irmão Marcelo, que é o meu irmão mais velho. Eu sou o segundo de 5. E ali a gente começou, Marcelo, a ouvir a palavra de Deus, né? Mas Com quantos anos? eu tinha ali uns 6 anos, 7 anos. E seu pai cometeu isso, a bebida, né, cara? Ele É. chegou a participar do Alcoólicos Anônimos ou não? Naquela época tinha Não muita tinha muita, não dificuldade, tinha né, essas Marcelo? informações Não que tem hoje, né? tinha, né? Tinha-se muita dificuldade. Mas assim, A bebida é e ali foi a primeira experiência que eu tive com Deus quando criança, né? E continuei ali em Itaocara, eu frequentava criança, a escola bíblica dominical, tem uma experiência que eu vou falar mais à frente, né? Uhum. Numa escola bíblica em Itaocara, que aconteceu. Mas me batizar mesmo, ter um encontro com Deus verdadeiro, aceitar Jesus, foi na minha adolescência. Eu me batizei com 14 anos. Caramba, Aí me batizei então com já 14 tem um anos. bom tempo, né? Bom tempo. Me Ah. batizei. E assim, Marcel, a gente vive muitas experiências com Deus, né? Como eu falei da cidade de Itaocara, minha mãe, Marcel, ela trabalhava em várias casas de família. E uma dessas casas de família que a minha mãe trabalhava era do Tal cara tinha na época 2 colégios, o Frei Tomás, que era público, e o João Brasil, que era particular. Então, quem era pobre estudava no Frei Tomás, quem tinha uma situação mais
né? Melhorzinho. Melhorzinha, estudava no João Brasil. E a minha mãe, ela trabalhava, uma dessas casas era na casa do dono do João Brasil, que era um delegado da cidade, o William Rimes, e ele deu uma bolsa de estudo para mim e para o meu irmão. E no ano de 1981, pelas minhas notas do colégio, eu ganhei do colégio um passeio para o Rio, para o Tivoli de Parque da Lagoa e para o Cristo Redentor. Você imagina, uma criança de 8 anos, né, numa cidade pequena, nunca tinha saído dali, e assim, a gente era muito pobre, não tinha mochila naquela época, a gente ia para a escola, eu e meu irmão, era uma sacola de arroz de 1 quilo amarrado com um barbante, o caderninho, né, o lápis, o apontador e a borracha. E uma semana antes do passeio, da excursão do colégio, o colégio enviou o que eu precisaria ter para poder ir na excursão. E um dos itens, Marcial, era ter tênis e calçado. Eu não tinha. Que isso. E por eu não ter um par de tênis, eu não pude ir nessa excursão. E aí você imagina uma criança de 8 anos de idade, como eu fiquei. Marcou, né? Marcou, Marcel. E assim, e aí eu me lembro que num domingo na escola bíblica dominical na Metodista Ortodoxa de Taucara, a gente estava aprendendo sobre Israel. Era a Bíblia colorida, a Bíblia das crianças, né? E eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade, e eu, assim, com meu coração triste na época, frustrado por não poder ir naquela viagem, eu falei, um dia eu vou nesse lugar. Eu com 8 anos de idade. E em 2023, Deus me proporcionou a oportunidade, eu e minha esposa, só em falar eu fico arrepiado, a gente pisar naquela terra santa. E quando o avião estava sobrevoando ali Tel Aviv, antes de pousar, o Espírito Santo de Deus me trouxe tudo isso à memória. E lá em 81, em Taucara, o que eu passei. Aquela e criança assim, que não tinha nenhum tênis, que né? não tinha nenhum tênis. E o quanto Deus me honrou ali naquele lugar. Então, assim, é uma experiência incrível que eu vivi. E a todo momento, a gente estando na presença de Deus, Marcelo, a gente vive experiências, né? Você me perguntou uma experiência, uma das experiências que eu posso dizer para você, que eu vi o agir de Deus, a gente tem um projeto evangelístico, participa de um projeto evangelístico, que é a Caravana do Amor. Nós vamos para a 4ª edição agora, que vai ser no Salgueiro, dia 20 de dezembro. E as 3 primeiras edições a primeira foi em Tribobó, foram 108 vidas para Jesus. A Caravana do Amor, Maciel, não tem uma bandeira de uma igreja. A bandeira é Cristo. É a unidade de várias igrejas. Ali a gente cria um grande exército e a gente entra, mapeia o bairro, a gente entra pelos bairros evangelizando, pregando a palavra e ao final, à noite, um grande culto. E em Tribobó, foram 400 pessoas evangelizando, 108 vidas para Jesus. 408? 400 pessoas evangelizando, foram 108 vidas para Jesus. A 2ª edição foi no Jardim Amendoeira. Foram 700 pessoas evangelizando, 165 vidas para Jesus. A 3ª edição foi agora, recente, 22 de fevereiro, né, Guilherme? No Catarina. Foram 1.500 pessoas evangelizando. Mas me explica, 1.500 pessoas, são 1.500 pessoas se propondo a evangelizar. 353 vidas para Jesus. E assim, Marcel, são muitos testemunhos. E ali você vê realmente relato de pessoas que assim, estavam assim, entregue, né? Eu não vou entrar no mérito, né? Mas assim, você parar e evangelizar um jovem com um fuzil na mão e assim, pregar o evangelho para ele. E você vê que ele começa a abrir o coração dele. O Espírito Santo de Deus começa a tocar o coração dele. As lágrimas começam a pingar.
e ele fala, eu quero esse Jesus. Ele larga aquele fuzil e ele aceita Jesus e ele sai daquela vida. Cara, se fosse uma vida só, tudo teria valido a pena. Você adentrar uma casa onde uma senhora, ela estava com uma carta pronta para se suicidar. Ela estava já para cortar a mangueira do gás da casa dela. Ela tinha feito, Marcel, uma carta se despedindo da filha e da neta. E ali uma equipe, né, da Caravana do Amor bateu na porta da casa dela, ela abriu e ela ouviu e ela começou a chorar e ela convidou aquelas pessoas para adentrar a casa dela. E ali ela falou que ela já estava preparada para tirar sua própria vida. E ali aquelas pessoas começaram a pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Aquela mulher começou a chorar, ligou para a filha dela, ligou para a neta, a filha veio. Forte, hein? Aquela mulher aceitou Jesus, Meu a filha Deus. aceitou Jesus, a neta aceitou Jesus. E uma vida, Marcel, deixou de ser ceifada. Uma família deixou de ser destruída. Então, assim, não tem preço. A gente viver essas experiências com Cristo não tem preço. Então, se eu for falar aqui das Mas ela nossas... já ia cortar Ela já tinha feito a carta de de despedida da filha, com a filha e com a se neta. despediu Se mesmo. despedindo, a carta estava pronta. E ela já tinha se preparado, ela ia cortar a mangueira do bujão e ela tirar a própria vida. E aí Deus enviou ali aquela equipe, né? Porque a gente divide 1.500 pessoas, nós dividimos e foi uma equipe de 5 pessoas que bateu na porta da casa dela. Meu Deus do céu, forte isso aí, cara. É muito forte. Então, assim, são muitas experiências, né, que a gente tem vivido nesse tempo com Deus e eu tenho certeza que a gente ainda vai viver muitas experiências ainda. Você encontra, né, na caravana do amor, evangelizando as pessoas aí, que está muito alto aí, ó, o índice de pessoas com depressão, Sim. né? Crianças também, adolescentes, né, que estão com muita depressão. Tem algum caso que já te chamou a atenção nesse aspecto de, além do suicídio e tal, né, que querendo ou não, é uma depressão, a Sim. pessoa tirar a sua própria vida Sim. é uma coisa surreal. Mas você já teve um caso envolvendo crianças assim, ou não? Assim, o projeto evangelístico Caravana do Amor, a gente atua nas comunidades. E aí, nas comunidades, você se depara com esse quadro a todo momento. É mesmo, cara? Você se depara com crianças. Não é só um caso, né? Não. Você se depara com crianças. Assim, a vontade que dá, Marcel, é de você pegar e levar para dentro da sua casa. Sabe? Crianças deprimidas. E aí, quando você olha aquelas crianças, no meu caso específico, eu me vejo, né? Aí É a empatia. você vem naquela. É um filme. Você É um filme. lembra tudo aquilo que você passou, Que né? eu vivi. Com teu pai, passou, enfim. E assim, você se depara com crianças, você se depara com adolescentes, você se depara com jovens, você se depara com idosos, entendeu? E o que mais machuca a gente são exatamente as crianças, porque elas não têm ali o poder de tomar decisões, elas não têm ali a condição de mudar aquele quadro. E ela depende de pessoas, e muitas das vezes o pai está na droga, no crime, a mãe está na prostituição, e você encontra dentro de uma casa uma criança de 3, 4, 5 anos sozinha. Sem estrutura Sem nenhuma, estrutura né? nenhuma. Estrutura financeira, psicológica, familiar. Nenhuma. Fica entregue ali, né? Entregue. Esperando a oportunidade de. Entregue. E aí, a gente vê, Marcel, que eu não vou, eu entendo que a igreja tem o seu papel. A gente vê que como igreja a gente tem feito muito pouco, sabe? Porque é o papel da igreja.
Porque quando a gente se propõe a viver isso, né, quando a gente se propõe a estar nas ruas, porque se esse grupo de pessoas não tivesse se proposto a viver isso, a bater na porta daquela senhora, certamente aquela senhora teria tirado a sua Tem vida. vida. Certamente aquela família teria se destruído. Então, a igreja não é só quatro paredes, né? O espaço físico ali é tempo, igreja somos nós, né? Eu sozinho, eu sou membro, eu sozinho, eu e você, nós somos igreja. Então, o papel da igreja é estar nas ruas, estar pregando o evangelho. Quantas vidas hoje estão no mundo perdendo, sendo ceifada, porque não ouviram ainda a palavra do Senhor, que cura, que salva e que liberta. E quando essas pessoas têm a oportunidade de ouvir da palavra, elas são transformadas. Conheço vários pastores hoje que já foram chefe de facção. E quando eles ouviram a palavra transformou eles. E eles hoje são pastores. Porque a única que pode transformar. Eu não posso fazer nada. Tá? Quem transforma o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos instrumentos de Deus. Então nós temos que nos propor a viver isso. Entendeu? Então, assim, é muito triste quando você se depara com situações, né, como foi a sua pergunta, com crianças, né, com idosos. Marcel, pessoas que dedicaram sua vida toda, né, a pessoas, e quando chega no finalzinho da vida, dentro de uma casa abandonado, muitas das vezes, na sua maioria das vezes, pela sua própria família, né, sem perspectiva de como vai ser amanhã. É. Às vezes depende de um vizinho vir e dar um copo d'água ou um pratinho de comida. É muito triste você se deparar com essa realidade. É. E a gente, como igreja, a gente A precisa pessoa vive no limite, no né? limite, Marcel. Mas você acha, assim, a visão religiosa, né? A pessoa, para poder aceitar Jesus, necessariamente a pessoa tem que frequentar a igreja? Você acha que a igreja é o ponto fundamental para a pessoa aceitar Jesus? Ou a pessoa que não vai também à igreja, ela tem essa capacidade de aceitar o Jesus? O templo é importante nesse sentido? Então, vamos lá. Pergunta muito boa. Aceitar Jesus é você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Eu chegar e falar, Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Você abrir seu coração e falar, Senhor, faça morada em mim, né? Que a Bíblia diz que ele vai bater. Se você abrir, ele vai entrar. Vai entrar. Então, esse é o primeiro passo. Estar na igreja, a Bíblia fala que a minha casa será chamada casa de oração. Estar na igreja é o lugar de você estar em comunhão com seus irmãos. É o lugar de você. Muitas das vezes a pessoa fala assim: eu vou para a igreja para receber. Pela infinita misericórdia do Senhor, a gente recebe. Mas o ir à igreja não é receber, é dar. Eu estou indo à igreja cultuar. Eu estou indo à igreja prestar um culto ao Senhor, adorá-lo. E ali eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. É onde a gente renova nossas forças, é onde a gente recebe ali uma palavra. Muitas das vezes você está ali precisando de ouvir uma palavra, e aí vem uma palavra de encontro ao seu coração e as suas forças são renovadas. É o lugar de você estar em comunhão, como eu já falei, com seus irmãos. Mas não necessariamente, porque tem muitas pessoas que vão à igreja, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Deus, Perfeito. né? A minha Não dúvida era tem uma essa. sinceridade de coração com Deus. O fato de ir à igreja não vai dizer que você é diferente de outras pessoas. Assim, é importante você estar na igreja. Eu digo por experiência própria, é como se é uma bateria, né? Se ela não estiver conectada,
ela vai perder a carga e ela vai morrer. É. E quando eu estou conectado ali com os meus irmãos, eu estou em comunhão, estou na igreja, a minha bateria está sempre sendo recarregada. Eu E tô a falando isso porque minha esposa vai todo sábado, ela vai pra igreja. Aí eu fico, sempre tem essa pergunta, né, cara? Eu fico assim, poxa, assim, necessariamente você indo à igreja, você está na presença de Deus, ou você na tua casa também pode estar na presença de Deus? Aí você explicou, né? Tem que, é o chamado, né? O coração aberto, né? é, É porque assim, eu penso muito no sentido de não ter aquela obrigação de. Porque o que dá para entender, algumas pessoas podem também estar nesse mesmo pensamento, que você só vai aceitar Jesus se você for para a igreja. não, Mas não é isso, né, cara? não, Não adianta não, você ir vai 100 não. vezes para a igreja e. É. E assim, É, nós somos privilegiados, né, Marcel? é, Porque antes de Jesus morrer na cruz, né, e nos dar o direito, né, da salvação, o direito de recebê-lo, os discípulos, por exemplo, eles caminharam com Jesus. é, E quando é. Jesus ele ressuscitou e ele subiu ao Pai, ele falou que ele iria, mas ele iria deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje nós somos privilegiados, porque os discípulos eles caminhavam com Jesus. E hoje nós temos Jesus dentro de nós. Então, quando você fala assim, para mim estar com Jesus, eu preciso estar na igreja. Quando você aceita Jesus, você recebe Jesus. Então, ele está com você na sua casa, ele está com você na igreja, ele está conosco aqui nesse exato Verdade. momento, entendeu? Então, assim, não é o fato de você estar na igreja, Jesus só vai estar com você na igreja? Não, Não. Não. mas ele está com Igual você você. acabou de falar sobre a caravana do amor, que realmente você vai nessas comunidades junto com vários membros da igreja Sim, e, na verdade, está levando a a palavra palavra. na casa da pessoa. Isso. E a pessoa, muitas das vidas que vocês que aceita Jesus, aceita na própria casa deles, Sim, aonde sim, e isso não aí. precisou estar na Perfeito, igreja para poder perfeito, aceitar, né? Até pela várias perfeito. vidas, inclusive esse caso que você contou do suicídio, né? Ela não precisou Não, estar na igreja. Na verdade, a palavra de Deus foi até a casa dela. sim, Lógico, vocês foram usados, né, aham, por Deus para poder eh, ajudar aquela pessoa, sim. porque é um momento. É porque eu sempre tive essa dúvida, né, assim, essa dúvida de estar na igreja. Às vezes você está na igreja, mas você não está em comunhão com Deus, né? E você, muitas das vezes, as pessoas acham que tem aquela obrigação de ir para a igreja. Se for obrigado, não adianta nem. Se Não. você tiver essa obrigação, não adianta. E assim, A Jesus obrigação não existe, a ele não obrigação. obriga ninguém a nada, né. É, E assim, para contribuir muito com o que você está falando e com a sua reflexão, eu vou te falar de uma experiência minha, né. Eu na minha juventude, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu vim de caminhão, você sabe uhum, disso, e uma oportunidade, uma madrugada, eu indo buscar areia em Silva Jardim, era umas 3 e pouca da manhã. Eu me afastei, mas eu sempre ouvia ali os louvores, e eu estava ali ouvindo uma fita, era na época fita cassete, ouvindo uma fita da Rose Nascimento. E aí, um determinado louvor que tocou meu coração, cara, de madrugada eu dirigindo, eu comecei a chorar. E ali eu entendi que eu estava afastado do caminho do Senhor. Eu fiz a minha oração dirigindo, no Marcelo, caminhão. no caminhão. Deus, o Espírito Santo de Deus me tocou, eu senti a presença do Senhor, comecei a chorar, eu dirigindo, eu fiz a minha oração e falei: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero renovar a minha aliança contigo. E ali eu retornei para o Senhor, ali eu dirigindo, eu sozinho no caminhão ali, entende? Então é o que você falou, assim, e é muito lindo isso, Marcel, porque assim, é você ter, É a conexão forte, né, cara? cara, aqui, é É, você ter uma intimidade com ele, entendeu? direto, né? Direto, É. direto. Eu falei com um amigo ontem, nós estivemos no Monte Sinai e levamos um pedido lá nós estivemos em Israel, estivemos no Monte Sinai, que é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, de Deus, né?
E o amigo me deu alguns pedidos de oração que a gente pudesse orar e não, ele falou, Vinícius, vê se você consegue, quando estiver orando lá, fazer uma chamada de vídeo para mim, porque eu queria estar ali, estar passando esse momento com você. Só que lá em cima você não tem sinal. Aí eu fui e falei para ele ontem, falei, ó, eu orei, eu gravei, te mandei o vídeo, mas eu não consegui porque não tinha sinal. Ele, pô, um monte de sinal e não tem sinal. Eu falei, cara, Moisés, ele não precisava de internet para falar com Deus, né? Ele tinha sua intimidade com ele. Assim como eu, né? Eu e você, nós não precisamos de internet. Nós não precisamos de um intermediário. Maciel, Direto. você não precisa. Você não precisa que o Vinícius possa falar por você, com muito respeito. Eu sei da esposa que você tem, né? Mas você não precisa que ela possa ser intermediária entre Maciel e Deus. Você tem essa liberdade. Você pode, ali na sua intimidade com Deus, né? Seja no seu quarto, seja onde você estiver, você pode se conectar com Ele e você pode falar com Ele. Cara, isso é incrível, irmão. Isso é Eu incrível. já tive experiência Eu assim tenho também. certeza disso. Muito, Eu olho dentro dos muito, teus muito. olhos e eu consigo enxergar Já isso. tive. Por isso que eu falei, eu sempre, em relação à igreja, eu acho que é fundamental, né? Mas eu já tive muito encontro com Deus, nessa conexão de, de realmente estar falando comigo. Já tive muito, né? Já fui muito questionador também, mas eu sei a importância que é você sentir realmente a presença de Deus. Então, a presença de Deus, independente se você está na igreja ou não, é uma conexão direta, Sim, entendeu? É lógico, Deus a gente falar de Deus aqui é uma coisa muito forte, porque cada um tem uma experiência. sim, E uma experiência única, né? Cada um tem a sua experiência única. Cada um já passou por vários desafios, já passou por vários propósitos. Eu, particularmente, já passei por várias situações, até no trabalho mesmo, na época, na Polícia Militar, que eu sei que naquele momento ali Deus operou, Deus me ajudou. Várias situações que eu entrei e eu falava com a minha esposa, cara, não aconteceu nada comigo. Não aconteceu porque Deus as mãos me dele. permitiu que não acontecesse. E eu creio nisso, tá? Eu creio nisso. Creio que sem Deus tudo fica muito difícil. Apesar que cada um tem a sua religião, Sim, sim. respeito todas as religiões, né? Independente da denominação, mas ninguém pode falar, do meu ponto de vista, né? Eu até entendo algumas pessoas, mas que é muito forte quando você tem a presença de Deus com você, com a tua família, é assim. E toda vez que você está com dificuldade, você está em perigo, ou você está passando por qualquer dificuldade, não adianta, você pede a Deus. Você pede a Deus. Eu acho também muita uma situação muito desconfortável quando tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Essa é a minha opinião, tá? Respeito também quem não acredita. Mas eu não consigo não acreditar. Eu acredito na palavra de Deus, sim. Mas eu tenho as minhas convicções que Deus está aonde você quer que Ele Isso esteja. aí. Nesse momento, Deus está aqui, como a gente vai sair, quando você entrar no teu carro, Deus vai estar com você no teu carro. Quando você estiver em uma festa, Ele vai estar com você, sempre te olhando, sempre te vigiando. Então, Deus para mim é uma coisa, é muito, muito importante. Mas, irmão, vamos agora. Muito bom falar de Deus, É né? muito bom, é gostoso, é gostoso. Aí você vai prazeroso. refletindo, são muitas coisas que a gente vai refletindo e vê que existem muitas passagens que a gente fica falando aqui, tem pessoas que não vão entender e tem pessoas que vão achar que, de repente, a gente está utilizando um espaço para poder fazer uma propaganda, que Deus não é propaganda, Entendi. Deus é realidade, Isso é aí. amor. Então, mas eu queria, cara, falar um pouco, sair um pouco agora vou falar um pouco do vereador Vinícius. Vereador Vinícius, falar um pouco da política. Vamos O lá. vereador Vinícius foi o vereador mais bem votado. Qual partido? União Brasil. União Brasil. União Brasil. Você foi o mais bem votado, né? Sim, sim.
Ali foi uma votação histórica, uma votação que essa eleição foi uma eleição muito difícil. E primeiro eu queria te parabenizar pelo trabalho que você vem desempenhando na área espiritual, agora na área política, né? Queria que você me falasse um pouco do vereador Vinícius, o cara que foi campeão de voto, o primeiro do partido, né? Falasse o trabalho do Capitão Nelson, enfim, essa engrenagem aí, e o que São Gonçalo pode esperar mais à frente de todos esses atores políticos aí, né, para poder ajudar cada vez mais São Gonçalo. O lado espiritual, eu sei que você faz demais. Sim. E sei também que você é um pé de boi, que para trabalhar, eu sei que você trabalha muito social, trabalha muito com a obra, fiscaliza muito também, que você é um cara que fiscaliza. Queria também falar sobre os seus projetos de lei. Agora, queria que você falasse um pouquinho do vereador Vinícius. Vamos lá. Repetir aqui mais uma Toma vez. tua água aí, pô. Tá aqui, irmão, tá aqui. Pode ir pra tudo, vamos lá. Pode até beber água. Pode beber água, pode ficar à Sabe, vontade. bênção. Então, Marcelo, primeiro, assim, o que eu já falei, é um prazer estar aqui falando com você e cada vez que a gente vai ampliando a nossa conversa, eu vou me identificando mais com você. Que quando você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando aqui, a gente tem uma trajetória muito parecida. É muita As coisa. votações nossas, né? Lá atrás, a gente sempre próximo um do outro ali, né? Agora não deu para te acompanhar, né? Que Não. O meu irmão é bom, meu irmão nosso é irmão, habilidoso. não, mas seu irmão é bom. Ele é Seu irmão, habilidoso. ele é bom, mas ele tem um irmãozão que Isso ali é assim, uma união, uma união. Isso aí, é bacana. E assim, é bacana a gente ver, né, essa parceria sua com seu irmão. Falar de mim, mas é bacana a gente ver. E como eu falei, a gente tem uma história parecida, a gente vem, né, pensando aqui das nossas votações, sempre bem próximo ali. Bem próximo, viu? E eu tive mais de 5 mil votos, né? Eu tive 5.478 votos. Na anterior nós tivemos 2.000 e poucos votos, aí na outra 4.000 e poucos, sempre próximo. Sempre juntos. Aí a outra eu tive 2.174, você teve 1.000 Ali, meu irmão, eu queria a receita, que você saiu de 1.000 e poucos votos para 4.000 e poucos votos. Trabalho, meu irmão. É o reconhecimento. A gente trabalha muito, E assim, eu sou muitas das vezes, Marcel, eu sou muito observador, né? E eu procuro muito aprender. Eu preciso sempre aprender. Eu estou aqui conversando com você, eu estou aprendendo. Né? E eu estou na Câmara, eu estou aprendendo. E eu sou muito observador. E eu observo os colegas. E eu começo a identificar aqueles colegas que eu preciso aprender com eles. E você, eu volto a te falar, e isso não é demagogia, eu falo aonde eu estou, para mim, você é vereador, você é aquele cara que se apresentou para a população gonçalense, para os munícipes da nossa cidade, e foi aprovado, né? Foi aprovado, e a prova disso é cada eleição que passa, o seu crescimento, né, da sua votação, e agora a votação do seu irmão. Então, assim, eu aprendi muito com você ali, com o Lecinho. Lecinho é um cara bom também. O Lecinho é um cara espetacular, Cavalo um irmãozão. O cara que trabalha. Vou trazer esse cara aqui também. Então, assim, eu vejo você muito inteligente, tá? Quem olha para Maciel e não vê isso, tá perdendo. Eu vejo você um cara muito inteligente, um cara muito articulado, um cara que, para mim, Marcel, você construiu na política algo que é muito importante, que é credibilidade. Essa união é importante. Né? Você... Vamos voltar para o futebol, depois de contar a história do futebol. Voltar para o futebol. Você tem credibilidade. Quando você fala, as pessoas acreditam. Então, assim, eu olho para você, eu quero viver isso, eu quero ter isso. Eu olho para o Lecinho é um pé de boi, meu irmão. Pé de boi, trabalha cara, muito, ninguém trabalha igual aquele cara. Não, é uma referência. Lecinho, ele trabalha de segunda a segunda, então eu quero aprender com o Lecinho. Então, na minha trajetória, né, estando ali vereador, eu sempre procurei, né, observar os colegas e tentar extrair um pouquinho de cada um. Então, a gente vai aprendendo, e a gente vai construindo o nosso mandato.
a gente tem uma história política muito atuante, né, na ponta ali, direto com as pessoas. Eu gosto de estar, né, eu sou um vereador que eu gosto de estar presente, né, nós temos os nossos assessores, mas eu sou aquele que eu gosto de estar presente, eu não gosto, nem tudo você tem que delegar, né, tem coisas que você, tem como que fazer vereador, mesmo, você né? tem que fazer, e eu gosto disso, eu gosto desse contato com a população, com as pessoas, de estar muito nas comunidades. Boa parte do nosso trabalho, 80 ou mais por cento, é em comunidade, é em áreas que muitos não gostam de estar, né? E aí a gente respeita, Respeita. né? A gente respeita. E aí a gente construindo uma trajetória política. Tem um projeto, você falou de projeto, que inclusive eu participei essa semana do Fala Vereador, e algo que eu carrego comigo, porque foi um problema mundial, né? Que foi na pandemia, né, da Covid. Em 2020, né, estava ali oposição, nós éramos Uhum. ali oposição ao governo, e o mundo passando, né, por uma Época boa. época boa, Marcelo. Aprendi muito com você Tá ali. doido, rapaz. Ali a madeira gemeu. Aprendi Mas muito. mas foi bom, sabia? Foi bom, Foi foi bom. bom. Cortar o É, final, é. depois a gente entra essa Então, seara aí. assim, um projeto que marcou a minha trajetória política. Ontem, inclusive, eu falava com o Juan, vereador Juan, um menino que eu Bom também, gosto bom. muito, tem um potencial muito grande. Ontem eu falava com ele sobre esse projeto. A gente estando ali, oposição ao governo, nós colocamos um projeto que era autorizando a Prefeitura Municipal a doar cestas básicas às famílias dos alunos da rede pública municipal, né, considerando que naquele momento não se tinha aula, mas se tinha merenda. E muitas crianças, você sabe disso, né, porque a sua mãezinha, ela foi assim uma das maiores referências da nossa cidade, né, como professora. Então você viveu essa realidade, né, de que muitas crianças das nossas escolas, elas só têm a merenda escolar como a sua única refeição. A gente sabe disso, que é uma realidade. Muitas crianças só têm a merenda escolar como a sua única refeição diária. E quando as escolas se fecharam e essas crianças elas não iam para a escola, como que ia se fazer? No Covid, né? No Covid. E aí, mas tinha merenda. E aí nós colocamos aquele projeto para que pudesse doar às famílias dos alunos as cestas básicas, né? Uma família tem 2 alunos, são 2 cestas, né? Não era E foi à frente esse foi à projeto? frente, foi aprovado, né? O prefeito depois que aprovou, ele baixou um decreto mudando, né? Ele tirou de cesta básica e botou uns itens lá, diminuiu as cestas básicas, e aí eu e alguns vereadores, nós fomos investigar, né, essa alteração, investigar a empresa que supostamente tinha ganho aquela licitação de mais de 5 milhões de reais, e era uma empresa lá de Contagem, em Minas Gerais. Ah, eu lembro, vocês foram Fomos lá em em Minas. Contagem, chegamos em Contagem, no endereço da empresa. A empresa não existia naquele lugar, ela não existia, e aí eu e alguns colegas, não, vamos fazer, e falei, não, calma aí, vamos fazer o que é o certo, vamos dar a oportunidade deles falarem o que está acontecendo. Eu liguei para o secretário de Educação na época, falei, secretário, nós estamos, eu estou falando com o senhor, nós estamos aqui em Contagem, o telefone está no Viva Voz, nós estamos gravando essa ligação, e eu queria informar o senhor que nós estamos aqui à frente da empresa, e a empresa não existe aqui. Aqui é uma área industrial, e o que foi nos informado que há mais de 10 anos essa empresa não existe nesse endereço. Então, calma aí. Você saiu daqui com um grupo de vereadores para poder fiscalizar essa empresa lá a em empresa da Contagem. merenda, né? Sim, E lá em Minas, lá em Minas. chegou no local lá, não encontrou nada, Não, a empresa não existia naquele local. mas estava no endereço, No endereço. o CNPJ. Endereço do CNPJ, tudo E direitinho. quando chegou, mas a prefeitura pagava essa empresa, Essa empresa foi quem ganhou a licitação. licitação. E essa empresa? Que na época... Então, aí eu liguei, fiz o que eu falei para o secretário, ele se demonstrou surpreso,
E ele falou, ó, eu vou saber, vou ligar para a proprietária e saber o que está acontecendo. Sim. Aí ligou para a proprietária, nos deu um outro endereço. Em Minas? Em Minas. Ah. Aí nós fomos para esse... Aí, assim, aconteceu situações, a gente tá ali, começou um carro preto com 4 caras dentro... Passando em volta ali, em né? volta da gente e tal, para intimidar. Lucas Muniz, que estava dirigindo na época. Então, como eu vim de caminhão, tem mais experiência, falei, Lucas, deixa comigo, cara. Aí eu peguei o carro, a gente conseguiu, sabe, sair daquela Situação ali. e fomos até o endereço que o secretário havia nos passado. E quando nós chegamos ali, fomos levados a uma potência, uma empresa, só que uma outra empresa, não era a empresa que ganhou a licitação, Era outra. era outra empresa da mesma proprietária. E aí, quando ela nos levou para uma sala, ali tinha advogado dela, tinha uma galera dela lá, e ela começou ali a gritar com a gente que era um absurdo, que ela não aceitava aquilo, que ela já tinha fornecido para a União, para o Ministério da Educação, para o Estado do Pará e para São Paulo, e que isso nunca havia acontecido dela ser fiscalizada e que não era prerrogativa nossa de estar fiscalizando ali. Eu falei, senhora, a senhora está equivocada. A senhora tem um contrato com a cidade de São Gonçalo, a qual nós somos vereadores. E nós viemos aqui investigar um contrato que a senhora responde hoje na nossa cidade. E se não tem nada de errado, a senhora está nervosa por qual motivo? E aí ela pegou o telefone, ligou para o secretário, falou que ia abrir mão do contrato, porque ela estava sendo fiscalizada. Eu falei, a senhora está equivocada, um contrato tem obrigações. E a senhora vai abrir mão, enfim. Aí depois veio fazer algumas ofertas para a gente, oferecer tantas cestas básicas para cada um de nós, para a gente poder, porque no momento que estava vivendo, né? Uhum. Eu falei para ela que a gente não foi ali para isso. A intenção não era essa. Se a senhora quer ajudar a cidade, na época o governo mudou através de um decreto para 9 itens. Aí virou um kit merenda, lembrei o nome. Kit merenda. Kit merenda. Saiu de cesta básica, que foi o projeto aprovado por nós, vereadores, e ele baixou um decreto mudando para kit merenda com 9 itens. O feijão, Maciel, nós rodamos todos os mercados aqui, você não achava daquele feijão. E era tipo A. Era o melhor, né? Era o melhor. Só que a marca do feijão que vinha no kit merenda, ninguém conhecia. Aí ele era ensacado lá em Contagem. Nós fomos no endereço onde o feijão era ensacado, também não encontramos, pô. Abrimos os sacos de feijão, meu irmão, ninguém comia. Entendeu? E aí, enfim, depois o prefeito, prefeito da época, o Nancy, ele fez um vídeo e colocou na rede social que alguns vereadores da cidade foram a Minas para denigrir a imagem dele, que era uma mentira, que a empresa existia sim naquele lugar, e enfim, e desmentindo a gente. Aí eu fui e liguei para o vereador Natan, os outros vereadores tinham compromisso, falei, Natan, o prefeito está desmentindo a gente, cara, vamos voltar lá. Voltamos à Contagem, aí fizemos uma gravação ao vivo, na frente da empresa, e falando, prefeito, nós estamos aqui, convidamos o senhor para vir aqui, pô. O senhor está dizendo que a gente é mentiroso, que a empresa existe, eu estou em frente à empresa, vem cá, vem ver, o senhor está dizendo. E aí, antes de ir, nós fizemos alguns contatos, e aí nós fizemos o que a gente deveria ter feito na primeira ida nossa lá. Nós fomos à delegacia competente, eu ia te perguntar sobre isso, né? Local, fizemos ali o registro com todas as provas. Como era verba federal, né, que é verba da merenda, nós viemos com tudo que nós tínhamos e demos entrada no Ministério Público Federal e na Polícia Federal e começamos a fiscalizar, né? E a primeira carreta que chegou, o prefeito o contrato, Marcel, dizia que a empresa teria que entregar as merendas nos colégios. Você conhece São Gonçalo, talvez, com certeza, melhor do que eu. Você sabe a dificuldade logística que é no nosso município, com mais de 140 escolas. Então, você entende a logística que essa empresa teria que fazer para entregar nas escolas. Aí o que o prefeito fez? Ele criou
polos, 9 polos, para essa empresa ela entregar nos polos, e aí as famílias iam nos polos. Dificuldade financeira de se... Aí uma família teria que pagar passagem de ônibus para ir numa escola ou na secretaria, que era um dos polos, para pegar um kit merenda com 9 itens. Às vezes a família gastava mais de passagem do que o kit. Só que quem teria que... Porque assim, se entende que o aluno ele estuda próximo à sua residência. Uma coisa é a família ir na escola buscar, outra coisa é ir lá na secretaria. E aí ele tirou a logística da empresa levar nas escolas e botou em 9 polos. Ou seja, a empresa ela teve um ganho com isso, da logística, mas o contrato continuou o mesmo valor. Né? Aí nós fomos investigar, Marcel, os valores dos produtos. Né? Os valores dos produtos. E assim, não estava aqueles valores absurdos. Eu falei, tem alguma coisa de errado aí, a gente tem que pegar o pulo do gato. Se não é no preço, é na entrega. Aí falei para os colegas, vamos fiscalizar as entregas. Primeiro lugar que nós fomos, Colégio Estefânia de Carvalho. Chegamos lá, o prefeito ele publicou fiscais para fiscalizar as entregas. Chegamos lá, uma carreta, primeiro, não tinha ninguém para descarregar a carreta. Aí contrataram o pessoal da comunidade para descarregar. Chegamos lá, os kits estavam sendo descarregados no carrinho de mão por pessoas da comunidade. Quando terminou, o motorista da carreta não tinha dinheiro para pagar. As pessoas. Dentro de uma comunidade, o que aconteceu? Prenderam a carreta. Só sai quando liberar. Isso numa sexta-feira à noite. Aí o pessoal do colégio lá deu jeito e pagou e liberaram a carreta. Na segunda-feira, na segunda carreta no Estefânia, nós fomos. Mas tinha kit mesmo? Kit de 9, estava sendo entregue kit de 9 produtos, que a lei ela dizia de cestas básicas. Na segunda-feira, nós fomos fiscalizar a segunda carreta que ia ser entregue no Estefânia. Quando nós chegamos lá, Marcel, a fila enorme, né, de mães, pais para receber, e a carreta sendo descarregada por pessoas da comunidade. Aí quando nós chegamos lá, chamei a diretora, falei assim, quem é que está fiscalizando quem está fazendo a contagem, né, dessa entrega? Porque estava sendo colocada em uma sala. Aí eu falei, cadê o fiscal? Eu lembro até hoje, o nome dele era Marcelo. Cadê o fiscal que foi nomeado para fiscalizar essa entrega? Aí ela falou assim, não, ele esteve aqui, mas saiu, está aí pelo colégio. Aí começamos a procurá-lo pelo colégio, ele estava debaixo de uma árvore, na fila, numa sombra, e olhando ali a mulherada ali na fila. Eu falei, cara, você que é o Marcelo? Ele sim, você que é esse fiscal aqui que foi publicado no Diário Oficial, estava eu e Natan. Vereador Natan. Aí ele falou assim, sim. Eu falei, você pode me dizer qual é a função de um fiscal? Ele fiscalizar. Falei, o que você está fazendo debaixo da árvore enquanto a carreta está sendo descarregada lá? Faz a gentileza, você tem que conferir essa entrega. Só que quando nós chegamos na sala, boa parte da carga já tinha sido entregue. Aí eu falei assim, quem vai garantir? Eu peguei a nota do motorista, tinha 1.500 kits. Entregaram esses 1.500 kits? Tinha 1.500 kits. Aí eu virei para esse fiscal e falei, quem garante que esses 1.500 kits estão sendo entregues? Você está contando? Quem é que está conferindo? Aí falei assim, amigo, você vai ter que contar um por um. Marcel, ele começou, aí mandou parar, aí ele começou de um lado da sala, ele começou a contar. Ele, eu posso pedir ajuda? E pegou mais uns 2 lá para ajudar ele a contar. Aí eu falei, nós vamos agora fiscalizar outro colégio. Era horário de almoço, eu falei com o Natan, Natan, vamos sair, vamos almoçar e vamos voltar. Porque quando a gente chegar, eu tenho certeza que ele não vai estar contando. Aí nós voltamos. Marcel, quando nós retornamos do almoço, a quantidade que ele tinha contado enquanto nós estávamos ali era a mesma que tinha, ele parou de contar. Eu peguei a nota, falei para a diretora, falei, não é nada com a senhora, e de fato não era, que a responsável ali não era a diretora, era o fiscal. Eu falei assim,
nós vamos aprender essa nota. O tombo tá ali, né? O tombo estava na entrega, Marcelo. Na entrega. Na entrega. No papel tem uma coisa. Mas não tinha. Marcelo, você tinha que ver o papel volume. tinha uma coisa, né? Agora, na realidade, entregava... De repente, não entregava nem a metade disso. O que que nós fizemos? Nós resistamos tudo aquilo ali, nós pegamos aquela nota e nós fizemos a denúncia, porque era verba federal, fizemos a denúncia na covardia, época no Ministério Público Federal. Você imagina, Marcel, o momento que nós... A todo tempo é covardia. Na Covid. Todo tempo. Você imagina na Covid, irmão. Todo mundo passando aquele momento, perdendo ente querido, as pessoas precisando de ajuda, e os caras pensam em só destruir, só em tomar tudo, em roubar, e não respeitando, sem ter nenhum tipo de moral, né, cara? E assim, e aí, apesar do momento, né, um momento difícil que todos nós estávamos vivendo, mas é aquilo que eu falei anteriormente de servir ao nosso maior prazer, é onde a gente se sente ali como vereador, estando vereador, a gente de fato cumprir o nosso papel de vereador, de fiscalizador, de estar ali brigando pelo interesse da nossa população. Você me conhece, a gente nunca fez oposição por fazer, né? A gente, quando tinha que se posicionar, assim como você tinha que se posicionar ali a favor do governo, estando opositor ao governo, na época você se posicionava. Quando você tinha que bater, você batia. Então, sinto uma falta, Vinícius. Eu sinto a sua falta lá, meu irmão. Eu sinto sua falta lá. Uma falta tremenda, mas você faz falta, você faz falta. São situações. Mas assim, são aprendizados, né? São momentos que no curso desse tempo, né, do nossa história de estando vereador, né, essa questão da Covid, do projeto de lei, essa questão da fiscalização em contagem. A gente sabe que a nossa justiça é lenta, né? O que nós tínhamos que fazer foi eu, vereador Natan, vereador Lucas Muniz, o vereador Jaumir Júnior. Não sei Saudade dele, Jaumir. Então, nós fizemos o que tinha que ser feito, né? Pegamos tudo, oferecemos denúncia ao Ministério Público Federal, oferecemos denúncia na Polícia Federal, e aí cabe à Justiça, né, investigar. Sabemos que a nossa Justiça é lenta, né? Mas eu ainda acho que isso ainda pode e deve, né? Porque, como você falou, uma covardia muito grande. Né, uma covardia muito grande naquele momento. Como eu falei anteriormente, né, muitas crianças, a única refeição diária é a merenda escolar, então ali tirando da família, tirando dessas crianças, né, o alimento, o único alimento que poderia chegar à sua mesa. Os caras são muito covardes, né, cara? Mas se foi um trabalho bastante eficaz, foi muito atuante, deu resultado. Deu resultado. Tanto é que você, mais uma vez, foi reconhecido nas urnas pelo trabalho que você faz como vereador. Acredito que essa parte sua espiritual, essa parte que você tem de ajudar, isso você incorpora, você não gosta de ver a sacanagem, você não gosta de ver as pessoas sofrendo, então aí não vai ser uma cesta básica ou isso ou aquilo, ou por nada. Eu acho que você não tem, você é um vereador que eu posso dizer que não tem preço, porque assim, não é vereador não, é um ser humano mesmo. Você se põe ali no lugar da pessoa em querer ajudar. E hoje eu vejo um trabalho muito forte sendo feito na cidade, que está indo de encontro que os outros anos, né? Que a gente era um descaso muito grande. E eu vejo assim, logicamente que falta muita coisa para melhorar, muita coisa para poder ser feito, mas acho que o trabalho está sendo feito, né, Bia? Assim, tudo que é possível fazer, tá fazendo. E você me falasse um pouquinho aí sobre esse trabalho do deputado Douglas Ruas, assim, fica à vontade do Altineu, do prefeito. Eu acho que é um trabalho bacana. A gente eu falo que é base do governo, mas a gente é base do governo, mas a gente também aponta algumas coisas que de repente está errada. Eu sou assim, né? Sim. Se eu tiver de falar, eu vou falar. Se eu tiver de criticar também, eu vou criticar, não vou
passar pano em ninguém. Mas, pô, o trabalho está sendo bem feito, não tá, velho? Tá sendo. Se você me permitir, Marcel, eu lembrei aqui de uma experiência, antes de falar, de entrar nessa pauta aí, eu lembrei de uma experiência que nós tivemos juntos ali, e assim, hoje a gente ri, né? Na época a gente, né, quando a gente se reuniu ali, aquilo que você falou, quando a gente está ali para defender os interesses da população, a gente muitas das vezes se transforma. E na época da CPI do cemitério, nós estávamos juntos ali, houve um episódio ali numa sessão que eu tive que me posicionar, e eu me lembro que depois você me chamou lá no seu gabinete e falou, cara, o que foi aquilo? Você lembrou da novela Rutinha e... como é que é? Não, ali você fez Raquel. Raquel, né? Ô, meu irmão, ali você virou o samurai. Eu lembro que você falou, pô, o cara saiu 5 minutos da graça, meu irmão, você ficou ali, você ficou transtornado no sentido de querer defender realmente Sim, a sim. população, a época foi um escárnio que estava Sim, sim, acontecendo sim. em relação ali à CPI, né? Você foi muito forte ali, cara, ali. E assim, é algo que a gente sente Eu saudade, fiquei né? preocupado ali, eu fiquei preocupado. Eu lembro, você, pô, Falei, pô, porque a Rutinha e o Raquel, né? chicote de Deus começou no lombo ali, cara. Mas assim, nós fizemos a diferença É. ali, né? Você, eu, mais alguns colegas. É. Então, assim, são coisas que são aprendizados, né, cara? E assim, eu trago com muito carinho essas lembranças. Queria trazer essa lembrança aqui. Bom, vamos lá falar, né, do nosso grupo político, né? Do que é hoje, né, o grupo do prefeito Capitão Nelson, do Douglas Ruas, do nosso deputado federal Altineu Cortes, mas eu entendo, Marcel, que tudo tem um começo, tem um início, e eu quero dizer que eu estou diante de um cara que você tem assim uma inspiração de Deus, você enxerga talvez aonde as pessoas não estão enxergando, e naquele momento ali você enxergou o projeto do prefeito Capitão Nelson, e se eu não me engano, né, eu acho que foi você e o Cici, nosso grande amigo, saudoso Cici, que Deus tenha, cara. né, vocês foram aqueles que acreditaram no projeto do Capitão Nelson. E na época você falou comigo, a gente havia caminhado junto numa eleição anterior, executiva, e você falou comigo, aqui nós vamos, vai dar certo, Vinícius, vem para cá, vai dar certo. Mas a gente, por lealdade aonde nós estarmos Princípio, ali... né? Você tem, princípio. E assim, você acreditou ali no projeto do prefeito Capitão Nelson, na época não prefeito ainda, quando poucos acreditavam. 2019, ele era vereador junto com a gente. Foi vereador com a conosco, gente. depois assumiu lá na suplência lá de deputado estadual. Lá. E aí cresceu ali o projeto para prefeito, e você acreditou no momento que poucos acreditavam. Né? Você apostou, você acreditou, você usou a sua habilidade e a sua credibilidade para trazer pessoas, e aí a gente vê hoje o tamanho que está, o tamanho que chegou o projeto, né? Temos hoje o nosso deputado estadual Douglas Ruas com uma votação histórica, nunca alcançada antes na nossa cidade, de um deputado, uma votação expressiva do nosso deputado federal Altineu Cortes na cidade, uma votação que ele nunca havia alcançado antes, uma votação histórica da reeleição do prefeito Capitão Nelson, com 85% dos votos válidos em urna, e aí a gente tem que parar e entender que teve um início. Tudo isso foi possível porque algumas pessoas acreditaram, e você faz parte dessas pessoas. Então, assim, se hoje o grupo está no tamanho que está, se São Gonçalo hoje vive o que vive... Ontem eu falava com um amigo que é da oposição, eu falo, cara, talvez você não vai falar isso no microfone, mas não dá para dizer que o governo Capitão Nelson, o grupo Capitão Nelson tem transformado a nossa cidade. Isso é uma verdade. Não tem como fugir disso. Né? O grupo do prefeito Capitão Nelson, o prefeito Capitão Nelson, ele tem feito história na nossa cidade. A população hoje, Marcel, bate no peito, você sabe disso, com orgulho. É verdade. De falar, eu tenho um prefeito. Hoje eu tenho um prefeito. Quando anteriormente, tinha vergonha. É verdade.
o prefeito Capitão Nelson, volta a dizer, com seu grupo, ele resgatou o orgulho da população gonçalense, de poder dizer, hoje eu tenho prefeito, e também, com isso, trouxe credibilidade para a Câmara de Vereadores. A população hoje, ela aprova muito mais os vereadores do que anteriormente. Hoje nós temos uma aprovação, a prova disso foi as urnas. Votação, todos nós subimos a nossa votação. Então, isso muito por conta de um grupo político que foi montado. Eu quero aqui parabenizar um grande estrategista desse projeto, que eu vejo que é o deputado federal Tineu Cortes. Ele é o cara na estratégia política. Eu entendo que tudo isso nasceu da cabecinha dele, e algo que me inspira muito no Altineu é que o Altineu, ele sabe respeitar o tempo. Ele pensa e ele não fica ansioso de viver aquilo. Ele planeja e ele vai no seu tempo e as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho certeza que isso nasceu na cabeça dele. Ele chamou o prefeito, o Douglas, e foi montando um projeto que, para mim, hoje é o projeto que eu não tenho dúvida que esse grupo político ele já fez história e ele vai deixar um legado na nossa cidade. E você faz parte disso. Você iniciou lá atrás, entendeu? E É verdade, meu irmão, foi todos nós, né? Que a gente quando ganha, ganha todo mundo. Logicamente, assim, eu particularmente, eu tenho um respeito muito grande com todos, né? Que você acabou de falar aí, tanto pelo prefeito, com o Douglas, com o Altineu. Eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo Douglas, é um cara que eu gosto, é um cara que honrou, está honrando, né, a palavra dele, e todos eles, né, cara? Então é muito bom também você trabalhar dentro de uma equipe, de um grupo, de um de um projeto, projeto, que as pessoas honrem tanto a palavra pessoal como dentro de um grupo. Porque quando fala de um grupo, a gente fala em prol da população. sim, Quando você leva um projeto para o prefeito ou para um grupo, entendendo que é o melhor para São Gonçalo. Eu não tenho arrependimento nenhum, pelo contrário, pelo trabalho que está sendo feito. Vou repetir, tem algumas coisas que eu não concordo, tá? Eu, Maciel, respondo pelo meu CPF. sim, Mas eu também tenho que entender, porque a gente quer fazer tantas coisas também que de repente não consegue fazer da maneira como a gente sim. gostaria que fosse, né? Mas dentro de um somatório, o trabalho do executivo está sendo muito bem feito, cada um dentro das suas funções. A única coisa que eu preciso, né? Eu já falei com o Douglas e com o Tineu, eu entendo também que a importância de hoje, a aceitação do prefeito, como eu falo, ninguém faz nada sozinho, é uma aceitação de um grupo político em prol da população. Sim. O que eu quero dizer com isso? O deputado Douglas tem a importância dele como deputado, o federal de trazer as emendas e o prefeito para poder executar todo esse trabalho. Mas um trabalho fundamental, cara, são toda a classe política, dos vereadores, os suplentes, até Sim. aquele cara que teve 300 votos, 200 votos, 100 votos. E cada voto é muito importante para chegar a esses 85%. Então, a valorização dessas pessoas é muito importante. Então, quando fala grupo político, eu quero aqui deixar a minha opinião, que é um conjunto. São todos são É um importantes. time, né? O prefeito não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, o grupo político é muito importante nessa ocasião. A prova disso, que os vereadores eleitos, ou os candidatos, né, a vereadores, 40%, eu não tenho aqui mais ou menos o cálculo certo, eu vou trazer depois numa outra oportunidade, mas 40% votaram no prefeito com a indicação do vereador. E 80% não votaram no prefeito. Por mais que ele teve 85%, teve mais de 250 mil pessoas que não votaram. Foram os votos de nulos, em branco, Sim, sim. abstenção. Então, a gente tem que também
se atentar que teve mais de 250 mil pessoas que não votaram no prefeito. Mas, quando você traça o vereador, na verdade, é um braço do executivo, é um braço muito importante nessa engrenagem. Então, a importância que tem é o Vinícius com 5 mil votos, é o Lecinho com 6, é o outro com 3, o outro com 4, e aquele cara com 50 votos. Aquele cara com 100 ajudou votos. a somar. Eu vou ainda mais além. Em 2019 para 2020, a diferença de voto na época entre o capitão Nelson e o De Jorge foi de 732 votos na primeira. Sim. Hoje não, hoje foi para o segundo turno, né? Para o 732 votos. 33? 36. 36 votos. Foi essa a diferença. Então, cada voto é muito importante. Então, todo um grupo político... E aí que vê a diferença, né? O que uma pessoa de 50 votos faz a diferença. Faz a diferença. Então, todo o grupo, assim... graças a Deus que esse grupo aqui entende isso. O grupo do Douglas, do Altineu, que é o nosso grupo. Quando eu falo grupo, os líderes, mas todo mundo ali é importante. Sim. Né? A gente não pode subestimar ninguém. Tem um ditado que fala que a soberba precede a queda. E graças bíblico, a Deus... né? É bíblico, né? Bíblico. Graças a Deus, o nosso grupo político aí, encabeçado pelo prefeito, pelo Douglas, Altineu, e todos os vereadores, todos os atores políticos, todos os suplentes, cada candidato, temos que entender que eles são muito importantes. E é muito importante. Então, eu sempre trabalhei em grupo. Então, a importância de valorizar a ponta, para mim, é primordial. E é daí que nasce toda essa estrutura, entendeu? Mas aqui, não vou te cortar, não, porque o entrevistado aqui, eu fico cortando. Mas só para assim, eu acho muito importante quando fala, você... Não, todos nós, cada um foi muito importante. Tanto é que você está no seu terceiro mandato, não é isso? Considerando que em 2012, né, que eu assumi, dá 4 mandatos. Então, 12, 16... No quarto mandato. 12, 16, 20 e 24. Então, você não estaria aqui sozinho. Você tem, dependeu do seu grupo. Falei isso agora no Fala Vereador. Você dependeu do seu grupo. Sim. E isso aí serve para o prefeito, para deputado, que isso é um ciclo, tá? Se as pessoas não entenderem que a importância da política, da nossa vida também, assim, tá? Isso aí. A gente está sempre dependendo. Eu dependo da minha esposa, dos meus filhos. A gente está sempre dependendo um do outro. Isso aí. Nada fica para eterno. Perfeito. Então a gente deixa um legado aqui. E é muito importante quando a gente vê um jovem como o deputado Douglas Rua, a habilidade que ele tem, a inteligência que ele tem, a jogada que ele tem, de jogar no bom sentido, de entender como que o grupo é importante, né? Isso aí, de repente, ele aprendeu com o pai dele, aprendeu também com o Altineu, aprendeu um pouco com a gente também, como a gente também aprende com ele. Sim. Então, essa troca é muito importante. É importante. Por isso que eu fico um pouco chateado com alguns políticos que acha que quando chega num certo ponto que não depende de outras pessoas. Esquece isso. Mas aí a vida política dele é curta, né? Tem político aí que eu conheço aí que se achou o suprassumo e hoje tá apagado. Não é só você perder, não quer dizer que quando você perde uma eleição que você foi derrotado no sentido de... Tem muita gente aí, que... Tem diversos fatores, né? Tem uma votação expressiva, não entrou, porque teve situações como nominata, no caso, a legenda, tal. Às vezes não atingiu o objetivo de ganhar uma eleição, mas você olha aquele candidato assim, poxa, aquele cara teve 2 mil votos, aquele cara foi um trabalho bacana, cara. O cara não entrou, mas deixou um trabalho dele, deixou uma marca dele. Eu conheço vários assim. E tem outros que você sabe que, de repente, ganhou uma eleição, que não vou ser aqui deselegante, e fala, ele ganhou por isso, aquilo, mas... Mas que a gente sabe. Não sabe, enfim. Mas, assim, a política, de um modo geral, só tem um nome, é grupo. É grupo. Se respeitar o grupo, vai entender que é o melhor caminho. O sucesso de um projeto passa pelo grupo. Não tem como fugir disso. A prova disso é você, Somos nós. Quarto mandato, pô. Você não é possível estar no quarto mandato.
pessoa não entende. Aproveitei o máximo o Ah. tempo que eu tive contigo ali, com os colegas, para a gente Você- aprender. E eu sigo Você é aprendendo. habilidoso Eu vou demais. sair daqui hoje já com Não, algumas você- coisinhas Não, você é habilidoso anotadas. demais, é habilidoso demais. Mas, irmão, é assim, quando eu comecei a falar de você, é porque a gente está falando, para mim, do maior grupo político de São Gonçalo. Com muito respeito aos outros, né? A gente sempre respeita. Se fala muito do Grupo Lavoura e tem que se falar. É, muito forte. Mas o que o Douglas, o que o Altineu, o que o Capitão Nelson está construindo, para mim, vai deixar como o maior grupo político da nossa cidade. Mas a gente precisa ir no Verdade. início. E no início teve pessoas que acreditaram, né? E nós viemos fazer parte eu e vários colegas e tantas outras pessoas, viemos fazer parte no segundo turno. Mas você imagina se você e algumas pessoas não acreditassem. Você falou aí. Aí eu baixei na porta de vocês, já lembra? Lembro, pô. No segundo turno eu fui atrás de um por um. Você falou de Meus amigos, pô, meus amigos. Para quem tem credibilidade, meus amigos, faz assim, falei, irmão. pô, vambora. Tem pessoa que vai bater na porta e a porta não vai eu falei, abrir. Vambora, Vinícius. É isso aí. Jaumi Júnior, na época. Você falou de uma diferença de 736 votos, né, que levou o prefeito para o segundo turno. Você vê que uma história foi escrita a partir daí. É verdade. Então, várias pessoas, ou poucas pessoas fizeram, né, melhor dizendo, parte desse início. E aí, no segundo turno, eu e tantas outras pessoas agregamos e hoje fazemos parte desse projeto esse que eu volto aqui falar que, para mim, vai fazer história como já está fazendo na nossa cidade. E aí a gente começa a falar dos personagens, né? Como eu falei de você e de outro. Vou citar aqui um amigo nosso que acabou de ligar antes da gente iniciar, o vereador Beto da Serraria. Parceiro demais. Cara que Beto também estava junto. Lá atrás, eu falo, Beto, acreditou, então assim, Vereador construiu Beto. desde Sujeito o início. homem, tá? Sujeito homem, um cara bom, tem um trabalho bacana, e assim, hoje a gente está junto ali, fico muito feliz de poder a gente estar caminhando junto, Beto. e aí a gente começa a falar dos personagens. Teve Beto, teve o Coelhinho do Gás, teve aquele garoto, teve Dudu do Catarina. Dudu, isso aí. Teve muita gente ali. Isso aí. Odaí Brum. São os caras que... Dinha Brum. Tinha tanta gente que eu vou acabar esquecendo aqui, que era... E você tem tudo aqui, né? Tem, os caras tudo... Essa cabecinha é muito boa. Tem uns caras aí que, pô... Os caras pegaram, como diz aí, pegaram na alça do caixão. O bom é que todos eles estão sendo valorizados no sentido de estar dentro do grupo aí e trabalhando em prol do nosso município. E aí vem o segundo momento, né, o Maciel? É a habilidade de se montar um grupo que vai, nos próximos 4 anos, e vai estar à frente da cidade. E aí essa habilidade, meu irmão, os caras acertaram 100%. Quando se pega o Douglas e coloca ali o Douglas secretário, né, ali na nossa cidade, que era a cabeça pensante, né, e assim, muito... Até hoje Não, ele é o cara ele é a cabeça habilidoso, pensante, mas quando pega ele ali, porque muito se perdeu no passado, porque vinha recurso para a nossa cidade, chegava-se emenda na nossa cidade, mas não tinha projeto nenhum. E aí quando se pega ali, coloca o Douglas ali, na Sanjipe ali, secretário, Botou cara... uma equipe boa também. Eu falo muito para ele, muito boa, muito boa, como a Maria Gabriela ali, e todo o time dela, a prova é onde ela está hoje, né? Muito bom. E assim, todas as pessoas que fizeram e fazem parte ali da secretaria, são pessoas competentes. E aí, eu falo muito pro Douglas que inteligência, Maciel, é humana. Sabedoria vem de Deus. E ele é um cara privilegiado. Que, assim, Deus olhou lá de cima e derramou sobre o Douglas uma sabedoria que a gente olha para ele é um cara que ele enxerga lá na frente. Ele é muito estrategista. Ele é um cara habilidoso. Eu falo muito para ele, falo, cara, guarda teu coração, porque Deus vai te levar em lugares que você nem imagina. Eu tenho certeza, Maciel, não vou falar que estou falando, é o Vinícius que está falando, tá? Não é o Douglas falando. Eu tenho certeza, eu não sei qual vai ser o tempo, que Douglas vai ser governador no nosso estado. Pô, tomara. Eu tenho certeza que São Gonçalo tem que ter um representante. Vai fazer. Campos não fez? Né? Um município, né? Campos é maior, se eu não me engano, territorialmente falando, mas em população, São Gonçalo é maior. Não fez governador?
E São Gonçalo nós temos essa capacidade e hoje temos, Isso vai né, depender muito de um grupo, mais uma vez, da composição de um grupo e eles têm essa político. Ele habilidade, tem, né. E assim, você imagina um filho da terra, um gonçalense, né, é governador. bom que eu vou perturbar ele demais. É, né. Pô, ele vai Meu sofrer Deus. comigo um pouquinho. Eu acho que ele vai pensar 2 vezes. Não, ele vai sofrer um pouco comigo aí. Então, é assim, Aí, hoje nós temos ali o Douglas, né, deputado, claro, secretário das cidades, um claro. cara habilidoso. O prefeito, né, não precisa a gente falar muito do prefeito, porque É trabalhador demais ele. trabalhador. É. E o grupo, ele acabou as peças se encaixando. Né? O Ele Tineu tinha que ser mestre de obra, cara, porque ele gosta de uma obra, né, rapaz? gosta muito. Nossa, tinha que ser mestre de Ao obra ele. Tineu em Brasília, né, fazendo o trabalhinho dele, É. o trabalho dele para o nosso estado, para a cidade, Articulando, né? Articula muito sendo bem. o grande braço do É. prefeito em Brasília. Douglas hoje no estado. O Tineu foi um cara que me ajudou muito, tá? Muita coisa, te cortando, me ajudou muito lá em Brasília e tal. Eu tenho uma gratidão. Eu comecei na política com ele, com o Tineu. É um cara que eu tenho E é um um cara carinho e firme de respeito muito trato, né, grande. cara? Um Um cara bom. cara firme de Tá trato. meio sumido, mas Tá meio sumido? também é um trabalho também, faz com Você que já ele. viu a nova aparência dele hoje? Tá bonito, Daqui a né? pouco vai estar com aquele cabelão grandão. Tá bonito, tá Fica bonito. bonito. Então, assim, falando de um projeto, o Maciel, eu já participei de alguns, não falando, né, e eu sou, Não, sou, sim. eu sou É bom muito também, tá? grato, Isso foi um aprendizado também, tá? eu sou muito Não, grato a a Deus todos eles. pelos projetos a qual eu fiz parte, pelos grupos políticos a qual eu fiz parte, mas hoje a gente faz parte de um grupo político que é firme em cumprir aquilo que se trata, né? Assim, pode ter sido o momento, mas eu preciso falar, eu nunca tive uma estrutura de trabalho, eu, minha equipe, meu grupo, para exercer o nosso mandato como eu tive no governo Capitão Nelson, Para poder ajudar as pessoas, para né? poder ajudar as pessoas. A prova disso é a nossa votação, né? A votação dos vereadores que fazem parte da base do governo. Todo mundo cresceu de voto, todo mundo cresceu o seu trabalho. Isso porque existe um grupo hoje que eles olham para todo mundo, e a gente viu isso na campanha, né? A importância, como você falou, de ajudar aquele cara da ponta, né? Não foi só os vereadores que teve a oportunidade de poder ajudar a população. Aqueles que faziam parte do grupo, mas que não eram vereadores, eles olharam com o mesmo respeito, com o mesmo carinho e deram o devido respeito. E aí o resultado disso só pode ser o quê? O que foi, né? O resultado do prefeito, o resultado nosso, né, de vereador. De um modo geral, De né? modo geral. Independente da quantidade. E sim, entendeu? Foi um resultado, mas isso é o que você falou, é trabalho de um grupo. Uma pessoa sozinha ela não consegue fazer, e que bom que eles enxerguem isso, né? Que eles entendem que é um projeto, é um grupo, e eu olho para frente, cara, com uma expectativa de crescimento, né? São Gonçalo vai crescer muito ainda. Eu consigo, Vai assim, crescer muito a ainda. minha esperança, a minha fé em Deus e no projeto a qual nós fazemos parte hoje, é uma expectativa, sabemos da dificuldade, sabemos que não é fácil, mas a gente olha hoje para o grupo, para o projeto que nós fazemos parte, a gente consegue entender que nós estamos no caminho certo. Eu não tenho dificuldade aqui de falar, né, falando do nosso projeto, considerando, voltando a falar 2012 que eu assumi, fui o primeiro suplente, assumi. Então, considerando 2012, nós estamos no 4º mandato, é natural que tanto eu quanto o meu grupo político, a gente comece a olhar para frente. Lógico. E galgar, e sonhar numa nova oportunidade, isso é natural. É natural. É errado. Faz parte de um processo. Faz parte de um processo. E se você não pensar assim, você acaba se desvalorizando. Isso. E também as pessoas que caminham com você. E nós tínhamos um projeto para ano que vem vir candidato a deputado, mas a gente entendendo que a gente faz parte de um projeto que pensa a cidade, um projeto do grupo, a gente conversou com quem devia e a gente recuou, entendendo que o tempo de Deus vai chegar. É no tempo dele. E assim, isso só é possível acontecer, a gente recuar, porque a gente tem uma
uma tranquilidade de falar, não, eu vou recuar porque eu estou aqui protegido, porque eu faço parte de um projeto, eu faço parte de um grupo político, né? Não é você recuar e ficar à deriva, não é você Não, recuar lógico. e ficar sozinho. Você recua porque você é um bem comum, é um bem de um grupo, é um bem de um projeto, é um bem de algo maior para nossa cidade. Então hoje assim eu fico muito tranquilo, né, Muito em paz, em né? paz, muito em paz, e como eu sempre fui, você sabe disso, eu e meu grupo, nós vestimos a camisa, a gente é 100%, né, e a gente não divide camisa, ano que vem... É uma coisa certa. A gente nunca vai ser 99%. Não existe Ou isso. é 100 ou Não, não é. não é, isso Tá aí. perfeito. Isso aí. Eu me espelho muito em você, vi isso lá atrás, quando nós caminhamos junto no mesmo projeto, né? Ali com a sua mãezinha ali, candidata a vice-prefeita, a gente caminhou muito firme. Cara, assim, é algo que eu guardo com muito Uma lição carinho. boa, né, cara? Cara, assim, poder estar ali junto com Foi muito vocês bom. ali. Foi muito Enfim, bom. aprendi A muito. gente Então, hoje a aprende. gente está aqui falando, né, Amadureceu, né? amadureceu. Então, assim, eu consigo, cara, olhar para frente e enxergar um futuro para nossa cidade. E a população enxerga isso. Quando a gente está nas ruas, que a gente conversa com as pessoas hoje, como eu falei, ela tem orgulho. Ela tem orgulho do seu prefeito, ela tem orgulho. Cara, eu vou te falar, orgulho nosso, cara, da gente ter um cara hoje, né? Foi o segundo deputado mais votado do estado, né? A maior votação da história da nossa cidade de um deputado. E hoje a gente fala assim, cara, eu faço parte disso. Eu Isso é importante, ajudei, isso é eu importante. faço parte. E um rapaz jovem, né, tem um futuro brilhante pela frente e construindo ali, né, o legado dele. Mas já tá acabado, né? Já Tá com a carinha acabada já. tá bonitão ele. Tá, não, tá acabado. Aí você olha para o Tineu, né, Porra. que tem, né, uma história Ele já já tá moído, política, mas quando você conversa com um cara, meu irmão, eu não sei de onde ele tira tanta garra, tanta energia. Parece um garoto, parece um jovem. Então, irmão, olha para o prefeito, né, com Porra, aquela... esse tá mais moído ainda. Sacanagem. Tá muidão, mas, cara, eu falo assim, o vereador que fica dentro de casa, meu irmão, não tem como hoje o vereador que faz parte do governo, ele ficar dentro de casa, porque o prefeito está na rua de segunda a segunda. Você nem cabelo branco tinha? Não tinha Ó, aqui, verdade. pô, Maciel, aí. O tempo. Entendeu? Ele é Mas, assim, como é que tá ele assim? meu irmão, Porra, aquela... se tinha esperança de nascer cabelo, já esquece, era. esquece. Mas são assim, são essas figuras que a gente se espelha, que a gente admira, né? E a gente segue aprendendo. E assim, cara, fico muito feliz de hoje, né, fazer parte desse grupo a qual você faz parte. E eu tenho certeza, irmão, que a gente vai estar junto sempre. Vai. Entendeu? Você pode ter certeza disso. Temos muitas coisas a construir juntos para nossa cidade. Entendeu? E, irmão, E tamo junto. Tamo junto, né? Irmão, ó, primeiro eu quero te agradecer, cara. Até porque você é meu amigo pessoal. Tá participando desse podcast aqui. Para mim está sendo muito bom, importante, porque as pessoas aí que vai assistir a gente, vai conhecer um pouquinho do jeitão do Vinícius, um amigo que eu tenho, um Vinícius, um político, o Vinícius, aquele cara religioso, né? O Vinícius que tem seus acertos, tem Sim. seus erros, tá? Mas é um cara que é muito trabalhador. Você é um cara muito trabalhador. Obrigado. E um cara, assim, você é como eu falei com o Juan Oliveira, a gente conhece alguns políticos, né? Que vê que é de verdade. E esse cara é um cara de verdade. E aí, irmão, eu queria que tu passasse ali, olhasse ali, ó, e passasse para, sei lá, uma mensagem para São Gonçalo, ou para um jovem, ou para uma mensagem de carinho nesse momento, um momento muito difícil que nós estamos passando aí, né? Que as pessoas desse momento, de repente, estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de repente está tá em casa passando por dificuldade, ou está com um ente querido no hospital, está enfermo. Queria que você, né, essa energia positiva que você tem, deixar aí para você. Fica à vontade aí, parceiro. Obrigado, Marcel. Primeiro,
Eu assim, já tá deixando saudade, né? E dizer para você, cara, que eu já participei de vários podcasts e assim, em nenhum deles eu tive, cara, eu tô aqui, é como se eu estivesse batendo um papo com um Exato, que é irmão. alegre, né? E assim, é muito bom, cara, estar aqui com você. Muito obrigado por essa oportunidade. Tava ali ansioso em receber esse convite. Quando você me ligou, eu tinha um exame para fazer hoje, eu desmarquei, na Pô, realidade, uma consulta, né? E marquei para amanhã, ah, para a gente ter esse tempo, né? E, cara, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo convite. E sempre que você sentir no coração, seu irmão está aqui para a gente estar batendo esse papo, que para mim é gratificante, é um aprendizado. E falando, né, da nossa população, dos nossos jovens, foi-me feita uma pergunta no Fala Vereador, qual a mensagem que eu poderia deixar para os jovens? Hoje a gente vê, Marcel, os jovens da nossa cidade mais interessados na política. Que bom, né? Você olhar para os jovens, eles se envolvendo na política, interessado em querer aprender, em conhecer da política. E então, assim, se é que eu posso deixar aqui um conselho para a nossa juventude, que não é o futuro de amanhã. Os nossos jovens já são o presente de hoje, né? Essa geração de hoje, elas já fazem a diferença, né? Então, eu queria deixar aqui um conselho para esses jovens que sonham em amanhã ocupar um cargo público, ocupar um cargo político, é que você venha ocupar esse cargo político, um cargo público, com o desejo de servir pessoas. Porque o que esse cargo aqui, a qual nós estamos hoje, ele nos proporciona é a gente ter a oportunidade de fazer o bem para as pessoas, né? O restante é consequência, né? Não venha com o desejo de se servir. Você vai estar aqui à frente de um cargo, ocupando um cargo a qual você representa a população, não para se servir, mas para servir pessoas. Então, que o desejo, aquilo que te estimula a estar num cargo político, seja o desejo de ter a oportunidade de servir pessoas. E o restante é consequência, tá? A sua vida, a sua família é consequência. E hoje a gente vê isso. A gente vê na nossa cidade, eu não vou aqui ser hipócrita de falar que são todos, mas a grande maioria dos políticos da nossa cidade entenderam isso. A prova é nós estarmos aqui, Marcel. Essa ferramenta aqui desse podcast nada mais é que uma ferramenta para alcançar, né, centenas, milhares e milhões de pessoas que vão ouvir o vereador Vinícius e tantos outros que já passaram e vão passar por aqui. Então, você entendeu isso. Eu entendi isso. Então, você está abrindo um canal aqui proporcionando para que as pessoas possam ter a liberdade e a oportunidade de conhecer melhor o vereador Vinícius. No passado, isso aqui não era bom. Isso aqui, assim, vamos esconder. Hoje, a gente não tem o que esconder, graças a Deus. Então, a gente tem transparência. Então, esse canal que você abriu aqui, eu quero te parabenizar, a você e toda a sua equipe, é uma grande oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo conhecer melhor o vereador Vinícius. Então, o conselho que eu dou para a juventude é que eles possam galgar, buscar, se assim for um sonho, mas que esteja aqui para servir pessoas, tá? E dizer, Marcial, como eu já falei, cara, eu sonho muito, cara. Eu sou um cara assim, sabe, que eu olho para nossa cidade, eu vivo São Gonçalo do futuro. Eu olho para nossa cidade, eu vejo as dificuldades que nós estamos passando hoje, que é real, não é só da nossa cidade. Nós tivemos a semana agora o que aconteceu na Penha e no Alemão. É uma realidade também da nossa cidade, é uma realidade do nosso país, né? E assim, eu vivo, mas eu olho para frente, cara, e cara, eu tenho uma fé tão grande que nós vamos viver tempos melhores. E se você me permite, eu queria deixar aqui uma palavra, né? Assim como eu deixei no Fala Vereador, eu queria deixar aqui uma palavra para você, né, para o seu grupo, para as pessoas que vão estar nos assistindo, que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 12,
vai dizer assim, Maciel: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, o que eu queria deixar aqui, que nós possamos nos apegar à fé. Você tem a sua fé, eu tenho a minha. Nós cremos no mesmo Deus. Isso é o que importa, Maciel. Isso é o que importa. A nossa diferença, ela não pode servir para nos afastar. A nossa diferença, ela tem que servir para nos unir. E o que nos une é a nossa fé. Entende? E a palavra de Deus, ela chega onde ninguém chega. Ela vai lá no profundo da alma, do espírito. Eu ouvi aqui da sua boca com muita alegria que você já viveu experiências com Deus. Experiência que nada e ninguém poderia proporcionar você a viver. Mas a palavra, ela alcança aonde ninguém alcança. Teu coração. Deus falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Deus, quando olha para você, Maciel, ele não olha a aparência, ele olha o seu coração. Então eu queria deixar aqui que você, cara, o mundo já acabou, tá? Não, cara, eu acredito na palavra. Eu também. Eu acredito que nós vamos viver tempos melhores. E assim, que bom que nós estamos aqui hoje, porque Deus nos escolheu para viver esse tempo. Deus escolheu você, Maciel, para estar onde você está hoje, na função que você está exercendo. Cara, quantas pessoas que o Maciel pode tocar? Quantas pessoas que olham para o Maciel hoje e se espelham no Maciel, pela referência que você se tornou? Entende? Então, Deus nos escolheu, Maciel, para viver esse tempo, para que nós possamos ser instrumento dele, de transformação. Cara, e eu creio, irmão, eu creio fielmente que São Gonçalo vai ser uma referência. Eu falo isso, as pessoas falam assim, cara, você é maluco. São Gonçalo vai ser uma referência, irmão. São Gonçalo vai ser uma referência de saúde, São Gonçalo vai ser uma referência de educação, São Gonçalo vai ser uma referência de segurança pública, eu creio nisso. E nós vamos viver junto isso, irmão. E eu fico muito feliz e honrado de estar junto contigo nessa. Obrigado, irmão. Sempre, tá? Obrigado por tudo, meu irmão. Um beijo no seu coração, dizer que eu te amo, amo sua família. Muito obrigado, irmão, por me permitir fazer parte da sua família. A gente, como irmão, a gente não é diferente. A gente briga, a gente se defende e a gente se ama. Entendeu? Eu brigo contigo, você briga comigo. Mas, irmão, falou do Maciel, pulo na frente. Eu posso falar. O que eu tenho pra falar. Agora, fala não que eu pulo na frente. Mas, irmão, a gente se ama, a gente se respeita. Então, irmão, tenha certeza que você tem aqui um irmão, tá, que te ama, que te respeita. E que, assim, eu oro pela tua vida, eu oro pela tua família. E assim. E minha mãe te amava muito. Eu sei disso. Não vou nem tocar esse assunto, não. Minha mãe te amava muito, minha mãe tinha loucura por você. Bom, obrigado por tudo, irmão. Tá? Você está sempre comigo aqui. E dá os parabéns lá à sua esposa, né? Aniversário dela amanhã, né? Que Deus possa abençoar a vida dela, a família que são vocês, que as mãos do Senhor continuem, irmão, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, lhe dando sabedoria. Irmão, a única coisa que a gente precisa é sabedoria. É sabedoria. Tá bom? Dá um beijão no coração dela, que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, irmão. Obrigado. Dá um abraço.